o nosso módulo de planejamento e controle de manutenção, eu comentei aí com vocês se vocês irão gostar, porque ele não só desenvolve a tua habilidade de você conhecer como funciona toda uma manutenção, até mesmo a manutenção automatizada hoje de uma fábrica, como também de que forma quem trabalha na manutenção tem que se comportar, essa responsabilidade excessiva que temos que ter, o papel do gestor dentro de um processo de manutenção, por isso que é planejamento e controle de manutenção. Essa figura, essa imagem aí, ela representa de que forma nós trabalhamos nesse planejamento e controle de manutenção adequado. Mas esse planejamento, todo esse controle da nossa empresa, ali do processo de manutenção como um todo, ele precisa de vários estudos, ele precisa de indicadores que ele vai medir na tua empresa o quão eficiente está sendo o funcionamento das tuas máquinas, por isso que é importante você estudar. Vocês irão se identificar muito devido a isso. Outra informação para que vocês venham entender é o que será abordado. É importante todos os assuntos durante esses 20 dias que serão estudados, tá? O que você vai aprender como planejamento e controle de manutenção? O primeiro são os conceitos da manutenção. Eu tenho que saber o que é, de onde surgiu o histórico da manutenção, qual é a finalidade hoje nesse cenário nosso atual, o que ele vai fazer, essa manutenção ela vai fazer para conseguir colaborar na manutenção da atualidade. Por isso que conceitos históricos, né? Quando surgiu, como surgiu, de que forma, qual foi a necessidade de ter surgido essa manutenção. As metodologias de intervenção, de manutenção em plantas e equipamentos é necessário. Todas as empresas, elas têm um tipo de manutenção adequada, mas nenhuma delas podem fugir dos indicadores, que é o que mede ali como esses equipamentos, eles estão, essa eficiência desses equipamentos. A gente precisa entender um pouco das metodologias de intervenção, de manutenção em plantas e equipamentos. A organização da manutenção, se eu estou dentro de uma empresa, de que forma eu vou organizar essa manutenção adequada, quais são os aspectos que eu tenho que levar em consideração para que eu venha fazer uma organização. A manutenção, ela funciona baseada com a qualidade, com a produção e você vai unir ali a tua manutenção. A manutenção, ela só consegue uma eficiência quando o processo produtivo, ele está com seus indicadores no nível aceitável. Por isso que você tem que primeiro organizar para que você consiga desenvolver, ter um bom indicador de desempenho. O sistema de tagueamento, eu preciso ter dentro de uma empresa, no processo de manutenção, esse sistema. Eu vou estar explicando para vocês o que é tagueamento, como é que é avaliado isso, qual é a colaboração desse sistema de tagueamento dentro de uma empresa, a entrada de serviço na manutenção. Quem já trabalha com manutenção sabe que toda manutenção precisa de uma entrada de serviço nela, que é a OS, né, que a gente chama ali entrada de serviço, a gente vai ali definir que é como se fosse uma OS, né? Essas entradas, qual é a finalidade dela? Se realmente essas entradas de serviço, elas irão impactar nos meus indicadores de manutenção. Aí tem alguns estudos que é necessário aí para que a gente consiga um pouco ter esse domínio das entradas de serviço, as ordens de serviço dentro da manutenção. Se eu tenho muita ordem de serviço, depende se eu vou fazer uma manutenção mesmo dentro de uma empresa, dentro da minha empresa, de que forma isso pode impactar nos meus indicadores. Tá? O gerenciamento de projetos, nós precisamos não só conhecer a manutenção, precisamos entender o MS Project, tá? MS Project, você está fazendo um gerenciamento de projetos dentro da manutenção. Isso é muito importante,
tá? Isso vai ser muito importante para o conhecimento aí de vocês. Rede PERT para CPM, o que significa, né? Que é para justamente isso, é para gerenciamento de projeto. A rede PERT para CPM, ela é muito utilizada dentro de planejamento e controle de manutenção. Gestão, eu tenho que desenvolver não só a habilidade de conhecer todo esse processo, mas se eu trabalho dentro de uma manutenção, eu tenho que saber a habilidade de um gestor. Qual é a gestão estratégica na manutenção que eu preciso ter? Quais são as habilidades a serem desenvolvidas? Quais são... de que forma o gestor, essa gestão, ela pode conseguir fazer com que tanto a minha parte ali dentro da manutenção, como a empresa como todo o processo produtivo, ele vá crescer através da gestão, seja por indicadores, seja por disciplina, seja por comportamento do gestor para com seus colaboradores. Isso aí tudo vai impactar, porque a gestão precisa ter uma atuação estratégica. Os indicadores, de que forma eu irei medir os indicadores de manutenção? É necessário eu saber medir, eu aprender a medir esses indicadores, porque eu preciso ter um bom desempenho no meu equipamento. Eu só consigo saber se ele vai estar com um bom desempenho se eu medir essa eficiência através dos indicadores. Os sistemas informatizados de manutenção. Quais são os sistemas? Eu tenho vários sistemas informatizados na manutenção. Eu vou estar explicando aí para vocês quais são os softwares informatizados na parte de manutenção. Quando chegar aí nesse assunto respectivo, eu vou estar demonstrando como é que trabalha nele, tá? Temos em todas as empresas esses softwares de manutenção, tá? A gente tem para planejar, para controlar e conseguir gerir nossa manutenção. Tudo isso será abordado, por isso que eu comentei que vocês realmente, de uma certa forma, vocês irão se envolver muito nesse contexto de planejamento, porque ao mesmo tempo que você gerencia, você vai gerenciar os teus indicadores, você vai fazer um pouco atuar como gestor dentro dessa manutenção, porque um técnico de manutenção, um técnico que é responsável pela manutenção elétrica, que você fala de manutenção, mas não é só mecânica, você pode ser um gestor na parte de manutenção elétrica, desenvolver papéis, indicadores, quais são os softwares que eu posso estar aprendendo para conseguir desenvolver essa parte dos sistemas informatizados, tá? Então, tudo isso daqui será abordado. E o nosso processo avaliativo, eu falo ali, são projetos, porque eu irei estar explicando no decorrer da semana para vocês. Aqui, nesse caso, ele está com a data alterada, mas eu tenho esse outro aqui, tá? Que eu deixei com a data certa, para mostrar aí para vocês quais serão os dias. Está aqui, tá? O primeiro é para ser entregue dia 26, na outra segunda-feira, o segundo dia 3 de maio, o terceiro dia 10 e o último, que é a avaliação institucional, será dia 13 de maio, tá? E aí dia 14 finaliza o módulo.